Olá, Matheus. Oi, Tudo Ale. bem? Bem, Bem, e você? Olha o Fernando aí. Fernando entrou aqui Oi, também. boa noite. Boa noite já, Boa né? Já são 18 Boa noite. horas, já é boa noite, noite. né? Já é de noite, né? Joia, boa noite, sejam bem-vindos aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Nós trouxemos aqui o Fernando, ele que vai estar conosco no curso de punção intraóssea, tanto aqui em Dayatuba quanto em Jaguariúna. E hoje nós vamos dar alguns spoilers, né, Fernando? Vamos falar um pouquinho, né, brevemente, bem pouquinho, de como nós vamos desenvolver. Mas nós vamos também falar hoje sobre como vai ser o nosso curso, como que a gente vai desenvolver o curso, quais as estratégias que nós vamos utilizar para que vocês possam aproveitar o máximo do curso, não só os conteúdos teóricos, mas também os momentos práticos, que é esse que é o grande interesse, né? Que muitas pessoas buscam os cursos de aprimoramento, de qualificação, para treinar as suas habilidades. É lógico que nós precisamos, com certeza, ter o conhecimento teórico. Então, com base no conhecimento teórico, a gente consegue desenvolver o procedimento com maestria. E para começar, então, vamos conhecer um pouquinho mais, né, quem é o Fernando, e ele vai falar um pouquinho da sua trajetória, né, como que ele tem desenvolvido aí, né, o Fernando é um profissional envolvido com a emergência, com a urgência, ele vai falar um pouquinho para nós aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais hoje o Fernando em relação à sua atuação nesses serviços, nos treinamentos, que ele também está envolvido com essas questões, né, Fernando? Joia. Bom, primeiro agradecer vocês pelo convite aí para essa live, para a gente poder, como o Alex disse, né, Alex, dar uns spoilers aí a respeito do nosso curso, né? Esse eu tenho certeza que vai ser um curso enriquecedor para todo mundo, né? E, bom, eu sou o Fernando Plasta, para quem não me conhece. Eu atuo na área de emergência aí há 19 anos, sem entregar a idade, né? Há 19 anos no APH e é a área que eu realmente gosto de atuar, a área que eu pretendo aí lecionar também aí futuramente, então dentro da área de urgência e emergência, e já ministro alguns cursos relacionados a essa área. Então é a área que eu mais tenho aptidão para falar a respeito. E fiquei lisonjeado com o convite aí de vocês para a live e também para estar junto nesse curso de punção intraóssea. Eu já trabalhei em algumas rodovias aí do nosso país, aqui no estado de São Paulo em especial, né? Atualmente atuo no serviço de emergência na cidade de Indaiatuba e é isso. Muito bem. Antes da gente iniciar, Fernando, eu vou só dar alguns recadinhos aqui em relação ao nosso próximos cursos, tá? Então, em Jaguariúna é o nosso próximo curso, né, de punção intraóssea, no dia 17. O curso, ele é o dia todo, né? Nós temos um momento teórico de manhã, temos também simulação de procedimentos e o treinamento das habilidades, mas também temos casos simulados de situação de emergência. E é lógico que a gente vai vivenciar um conteúdo mais prático, próximo de um cenário muito real, tá? Mas esse a gente vai só mostrar no dia, tá? E aqui em Indaiatuba, o nosso próximo e primeiro curso é dia 24/8, então ainda dá tempo, as pessoas que ainda não se inscreveram, dá tempo de se inscrever para participar aí conosco dos próximos cursos. Fique conosco até o final
e nós vamos lançar uma promoção, não é isso, Matheus? Nós vamos lançar uma promoção para os participantes e também para os nossos seguidores ao final desta live. Então, não percam, fiquem conosco, compartilhem com os colegas. O Matheus vai falar as diretrizes aí no final de como vai funcionar essa promoção para você concorrer ao curso de punção intraóssea. Então, vamos lá, Fer. Para começar, né, a gente ouve falar, mas de repente pode ser que algumas pessoas nem saibam de fato o que é uma punção intraóssea, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vai perfurar o osso, vai introduzir uma agulha no osso, como que é isso, né? Porque punção intraóssea, né? Fica dentro do osso e o que tem dentro do osso para que essa punção ocorra. Então, fala para nós, Fer, um pouquinho mais sobre o que é essa punção intraóssea, né? E por que ela existe, né? Por que a punção intraóssea, que é um procedimento de emergência, que você vai falar um pouquinho mais aí para nós, por que existe a punção intraóssea nos serviços de emergência aí? Joia, bem legal. Bom, antes da gente falar o que é propriamente dito a punção intraóssea, é importante ressaltar que ela vem como recomendação em algumas literaturas, em algumas das principais literaturas mundiais, né? As literaturas que mais falam a respeito, né, desse tipo de punção é justamente as que tratam mais em relação às crianças. Por quê? Porque as crianças às vezes têm um acesso venoso um pouco mais difícil e aí surge como uma possibilidade de escolha, né, por profissional fazer a punção intraóssea. Mas respondendo a sua pergunta, né, Alex, o que é a punção intraóssea? Então ele é um procedimento médico que ele é utilizado para a gente poder fazer a infusão de fluidos lá dentro da medula óssea. Então, como você perguntou, né, vai furar o osso e tudo? Sim, o osso vai ser perfurado ali para que a gente consiga acessar, então, essa área da medula óssea, que é uma área que ela é muito vascularizada. E, com isso, logo após a infusão do medicamento, ele já cai na corrente sanguínea, ele já vai lá ter uma rápida absorção. Então, o efeito dessa punção intraóssea, ele é muito rápido, ele é quase que instantâneo. A gente, durante o curso, eu não quero ficar dando muito spoiler, mas não tem como, né? Durante o curso, a gente até mostra um vídeo que foi feito através de exames de imagem, que mostra exatamente o tempo de infusão. Então, a gente vê ali, através do contraste, o líquido entrando, é muito rápido. Então, é uma escolha muito boa nos casos onde a gente não consegue, por exemplo, o acesso venoso periférico. Então, por exemplo, no atendimento pré-hospitalar, existem alguns casos em que o paciente, além de não tem acesso venoso, ou é difícil, por exemplo, de você conseguir um acesso central. Nesse caso, a punção intraóssea, ela é um recurso excelente para a gente ter como um coringa ali, porque ele vai permitir um acesso, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, em que a gente, por exemplo, a gente sabe a importância de alguns casos de parada cardiorrespiratória, a infusão rápida de medicação, né, para reverter, para auxiliar os profissionais nessa condução da emergência. E você depende de um acesso venoso, de um acesso para infusão de fluidos. E nesse caso, se eu não tenho esse acesso venoso, a punção intraóssea vai ser extremamente eficaz, extremamente útil e vai ser, como eu falei, vai ser um coringa ali para o profissional de saúde que está ali atuando nessa emergência. Muito bem. Você que chegou agora, não saia, acompanha-nos conosco até o final. Nós teremos uma promoção especial para vocês. Mas vamos continuar aqui. O Fernando falou
que, de acordo com a literatura, é um procedimento médico, né, Fernando? Sim, E aí existe um pouco essa dúvida, essa questão. É um procedimento médico que só o médico faz ou o enfermeiro também pode fazer, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, questionam, né? E aí é importante que a gente deixe isso bem claro para que os enfermeiros, os estudantes, isso. né, que estão fazendo enfermagem na graduação, eles entendam sobre isso também. Fala um Sim. pouquinho disso para nós, Fer. Claro. Bom, é importante ressaltar que o enfermeiro é um profissional que ele pode ser habilitado, sim, para a realização da punção intraóssea. Existe uma regulamentação determinada ali pelo COFEN, pelo Conselho Federal de Enfermagem, que regula, então, que o enfermeiro pode fazer a punção intraóssea. Existem algumas como eu posso dizer, alguns filtros ali, né? Fugiu a palavra exata, mas seria algumas necessidades que o enfermeiro precisa, que é estar capacitado para essa função. Então, ele precisa estar treinado para isso, né? E o COFEN tem algumas recomendações, algumas diretrizes ali em relação a isso. Então, esse curso, por exemplo, ele precisa ter uma carga horária teórica e, obviamente, ele precisa ter uma carga prática. Por quê? Para que o enfermeiro possa treinar, possa sentir como é o procedimento, aprender ali na prática, para na hora de uma emergência ele saber. Então, por exemplo, saber os pontos de inserção, saber a forma como vai ser aplicada, como é que vai ser esse procedimento. E aí vem as características justamente do nosso curso, né, Alex? Que é levar para o aluno, no dia do curso, um embasamento teórico fidedigno, isso é muito importante, baseado em literaturas confiáveis, em estudos publicados, né, publicados em revistas indexadas e tudo mais, que a gente tenha certeza do que está passando para o aluno a melhor referência, né? E para que o aluno saia desse treinamento realmente apto a fazer uso desse procedimento, né? Tem até uma colega nossa que fez um contato num curso anterior aí que ela fez, de punção intraóssea. Ela fez o curso no sábado pela manhã e no domingo ela estava de plantão e já fez uso do dispositivo. Então, a gente sempre fala, né, que depois do treinamento chama, né, a ocorrência. E foi o caso dela, né? Então, existe sim esse parecer aí do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que habilita sim o enfermeiro e, claro, também o médico para fazer esse procedimento. Sim. A gente vai explorar, né, no nosso curso um pouco mais sobre isso, trazer também a legislação à tona aí para Sim, vocês isso. compreenderem. E algo bastante importante, né, que o Fernando acabou de dizer, que é em relação à carga horária, né? Então, muitas vezes um serviço, uma escola, um grupo oferta aí um curso, mas com uma carga horária muito pequena, o que não traz uma capacitação suficiente para o profissional se tornar habilitado. É lógico que a gente sabe que o treinamento dessas habilidades ele vai acontecer no dia a dia, na prática, né? O que isso vai cada vez sendo mais favorecido a partir do momento que ele faz o procedimento na vida real. A gente vai trazer, lógico, cenários muito próximos dos cenários reais, mas nada é melhor do que o nosso paciente. A gente já viu, né, e o Fernando mencionou, que a punção intraóssea ela é um procedimento em situações de emergência, né? Situações aonde nós temos uma dificuldade grande de conseguir um acesso venoso por via, né, periférica, né, ou até mesmo por uma via central aí, né, que de repente não tem alguém, um médico que vai fazer, e se o enfermeiro for habilitado, ele pode fazer, né, a punção intraóssea
como uma medida de emergência, mas uma medida segura e uma medida rápida que permite uma infusão bastante satisfatória e rápida e que a gente pode, Fer, infundir qualquer tipo de substância, como que é? Existe alguma restrição? É do mesmo jeito que a gente funcionar uma veia? Como que é isso, Fernando? Existem algumas restrições, mas a grande maioria, quase que a totalidade dos fluidos que são infundidos, Alex, por via intravenosa, eles também vão poder ser infundidos. Tem algumas características ali que a gente vai mostrar no curso, que após a infusão, como deve ser feito ali para você fazer o pushzinho correto, né, para você ajudar no tempo-resposta dessa medicação, apesar dela ser tão rápida, né? Mas a grande maioria, isso é uma grande vantagem, né, da punção intraóssea. Além da rapidez de absorção, é você ter praticamente todos os fluidos disponíveis para infusão intravenosa poderem também ser usados na punção intraóssea, né? Claro que com alguns cuidados nessa punção, com algumas restrições ali em relação aos cuidados da punção propriamente dita, mas quanto aos fluidos, a grande maioria deles podem sim ser infundidos por meio intravenoso, intraósseo. Perfeito, Fernando. E aí, quando nós estamos falando, né, do procedimento, né, do procedimento em si, né, a gente precisa valorizar algumas questões. Primeiro, eu penso que é importante a gente valorizar uma avaliação do profissional, uma avaliação rápida, precisa e assertiva, né? De fato, não existe condição de outra forma de acesso. Essa é a forma de acesso que essa situação exige neste momento. Então, acho que a primeira questão a avaliar é isso, né? Então, a gente precisa ter uma boa avaliação, conhecer, e é lógico, como o Fernando já mencionou, selecionar também locais de punção exatos, né? E mais adequados para cada paciente aí no caso. Acho que o segundo momento, né, Fernando, quando a gente está pensando no procedimento, é o preparo, né, do paciente, o preparo da técnica, o material apropriado, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente ter o material apropriado, preparar, conhecer corretamente, mas também, como um terceiro elemento, eu coloco aqui a importância da manutenção deste acesso funcionado pela via intraóssea e também o monitoramento. E aí, pegando um link disso, a gente sabe que é uma situação de emergência e numa situação de emergência, na punção intraóssea, nós precisamos tomar alguns cuidados, principalmente com o objetivo de prevenir complicações com essa função. Porque o objetivo é a gente trazer resolutividade para o meu paciente, é fazer a medicação que ele precisa nesse momento, de modo rápido, né? E que, de fato, atinja o efeito desejado lá com o meu paciente. Mas, se eu não utilizar o procedimento correto, se não tomar alguns cuidados que são essenciais, nós podemos trazer algumas complicações para o nosso paciente, não é isso? Com certeza, existe sim. Então, pensando um pouco nisso, Fernando, se poderia falar um pouquinho sobre algumas dessas complicações que a gente pode trazer com a punção intraóssea aí para o nosso paciente? Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes de eu falar sobre as complicações, é importante dizer sobre esses cuidados para que não chegue nessas complicações, né? Sim. Então, alguns cuidados, por exemplo, como é um procedimento estéreo, né? Então, garantir que ele seja mantido ali da forma mais estéreo possível, ali para acesso na região óssea.
que ele tenha todo o cuidado de asepsia desse local. Tudo isso corrobora para que não tenha complicações. Mas quando a gente fala em complicações, então, um desses cuidados, né, é você, por exemplo, fazer a troca do local de punção. Então, existe um intervalo de tempo que aquela punção intraóssea vai poder ficar ali instalada. Depois disso, eu posso ter complicações. Então, quando a gente fala em complicações, existem diversas complicações que podem ocorrer, mas todas elas são ligadas ao manejo dessa punção. Então, por exemplo, quando a gente fala em complicações, uma delas é a síndrome compartimental que pode ocorrer, né? Eu posso ter um extravasamento desse líquido que está sendo infundido para o tecido adjacente. Então, ao invés dessa punção ter sido colocada da maneira correta, aplicada da maneira certa, e esse fluido está sendo infundido lá dentro da medula, ele está sendo infundido, ele está extravasando. Com isso, pode resultar numa síndrome compartimental, que é esse extravasamento, e isso é bastante complicado, porque começa a pegar toda a parte muscular, toda a parte nervosa, correndo risco até mesmo da pessoa chegar a perder esse membro com esse extravasamento, com essa síndrome compartimental, né? Então, além da troca do local, além do procedimento estar sendo ali o mais estéril possível, né, o mais limpo possível, eu posso ter como complicação, por exemplo, uma infecção, né, uma osteomielite que pode acontecer ali no local. Eu posso ter, por exemplo, uma fratura. Então, também existem as contraindicações. Então, se eu já sei que tem uma fratura, eu já não posso infundir naquele local. Então, são complicações que a gente pode evitar através de um procedimento correto e assertivo. Tudo bem, Fernando. Pensando nisso, a gente precisa, lógico, né, sempre valorizar que todo procedimento, quando bem feito, com a técnica correta, com o conhecimento adequado, o nosso foco principal é a melhoria da qualidade da assistência para o nosso paciente, né? E aí, quando a gente pensa em melhoria, é importante valorizar principalmente os protocolos, né? Então, nos serviços de emergência, eles são todos muito bem subsidiados por protocolos. E quando a gente fala de protocolo, nós sempre estabelecemos que esses protocolos sejam construídos, pautados na pesquisa, na inovação, no conhecimento, mas que também as pessoas envolvidas estejam presentes na construção, que seja uma construção coletiva, que isso traz, né? A gente está dizendo isso principalmente porque, às vezes, você vai trabalhar num serviço de emergência que ainda não tem protocolos estabelecidos. Então, é fundamental que a construção desses protocolos sejam feitos, construídos. Mas, do que importante é valorizar o conhecimento científico, é lógico, todos pautados no conhecimento científico. Por quê? Porque a gente precisa pensar na resposta das situações de emergência, né? Na prontidão dessas respostas, né? Então, todo procedimento de emergência, a gente deve valorizar a resposta que esse procedimento traz para o nosso paciente. E aí, Fer, já para a gente ir finalizando, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como, né, o profissional enfermeiro ele deve se portar diante das situações, visto que ele é um profissional qualificado, treinado para a liderança, e aí, em situações de emergência, a liderança, a tomada de decisão, né, a prontidão, a agilidade, o trabalho em equipe, todas essas habilidades são fundamentais.
Eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho mais sobre o papel do enfermeiro ali, neste momento, no momento da emergência, para a gente encerrar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa promoção. Certo. Bom, fantástico você ter tocado nesse ponto, porque cada vez mais a gente vê o profissional enfermeiro ganhando espaço no cenário, em especial na emergência. Hoje, nós temos aí dentro do cenário nacional, algo que ainda é um pouco recente, mas é muito legal da gente tá vendo esse crescimento aqui no Brasil a nível dos enfermeiros na emergência, algo que a gente só via lá fora. Hoje nós temos disponíveis aqui no Brasil protocolos, né, de suporte intermediário de vida. E a gama de autonomia do profissional enfermeiro é muito grande, baseado justamente nisso que você disse, né, Alex? Nos principais protocolos. Então, hoje a gente tem o profissional enfermeiro, por exemplo, com protocolos fundamentados ali, já estabelecidos, para atendimento, por exemplo, de uma síndrome coronariana aguda, onde ele vai para o cenário para dar atendimento, baseado nesse protocolo, ele consegue fazer todo o atendimento, inclusive medicamentoso desse paciente, baseado nesse protocolo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, aleatório, né? O SAMU da cidade de São Paulo. O SAMU da cidade de São Paulo, hoje, tem um número muito grande de enfermeiros, todos eles bem treinados, como a gente fala, né? Surfando na crista do conhecimento. Por quê? Porque o procedimento de emergência, além de ele ter que ser feito de uma maneira rápida, isso não quer dizer com pressa, né? Não é com pressa, é ser feito de uma forma rápida, porque a situação exige isso. Ao mesmo tempo, ele precisa ser preciso, ele precisa ter destreza. E para isso precisa de treino. Na emergência a gente sempre fala, sabe, Alex? Treinamento difícil, ocorrência fácil. Quanto mais difícil for o seu treinamento, mais fácil vai ficar na hora da ocorrência, na hora do atendimento da sua emergência. Porque você está devidamente capacitado, treinado, e com isso, com esse treinamento, com essa capacitação e com essa repetição, não adianta só fazer e depois não repetir, vem a melhoria da sua técnica, vem a confiança no seu procedimento, igual pegar o acesso venoso. A gente está falando hoje de punção intraóssea, mas nos primeiros acessos venosos que o profissional pega, ele sente uma certa insegurança. E depois ele funciona um acesso venoso que, em algumas vezes, a gente sequer se deu conta que já funcionou, né? E aí, com a punção intraóssea, vai acabar acontecendo isso também. Porque a destreza vem com o tempo. E para isso é preciso se capacitar, estar apto, primeiramente, né, para a realização do procedimento, e treinar, aprender. A gente sempre tem algo a mais para aprender, e é para isso que a gente está trazendo esse curso de punção intraóssea para o pessoal, que a ideia é justamente isso, a gente nivelar cada vez mais os profissionais por cima, né? Nivelar aí com a melhor carga de informação disponível possível. Muito bem. Olha, o que o Fernando falou, gente, eu valorizo muito e eu acho que é fundamental, porque assim, não basta. Emergência é uma questão que você precisa treinar continuadamente, né? Muitas vezes você fala assim, eu já fiz um curso de RCP, por exemplo, sim, né? Mas você não faz aquilo no dia a dia e você acaba perdendo a mão, né? Então, tudo que aparecer é fundamental que você se aproprie, que você busque, né? E aqui, para os alunos em especial, quero chamar a atenção para os alunos, mas não só para os alunos, para os profissionais já também, né? Essa busca constante. Então, um aluno que sai já com um curso de punção intraóssea, ele já tem um diferencial no seu currículo, né? Isso tem um peso, né? Porque muitos profissionais enfermeiros
nunca viram isso, não é, Fernando? Com Ainda certeza. até hoje, nunca ouviram e muitas vezes nem sabem do que se trata. Então, a oportunidade, né? Então é importante que vocês aproveitem, que busquem, que aprimorem sempre. E uma coisa importante, quem está em processo de formação, e não é só para quem está fazendo a graduação, porque o processo de formação é durante a nossa vida toda, né? E que a gente Sim. sempre vá e esteja aberto para aprender, para buscar, para aprimorar cada vez mais, principalmente para os profissionais e para os estudantes que gostam da área de emergência, não menosprezando outras áreas, mas a área de emergência é uma área que exige treinamento continuado, é uma área que exige treinamento, 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 fazer, que é aquilo que o Fernando falou, né? Se você tem bastante treinamento, com certeza, num atendimento de uma situação de emergência, é lógico que a gente precisa ter muito claro que toda situação de emergência, ela é uma nova situação. Mesmo que a gente já vivenciou algo parecido, mas nunca é igual, pode ser parecido. Em toda situação existe um aprendizado, existe algo novo, existe uma coisinha diferente, pode ser situações próximas, mas existe algo diferente que a gente ainda não vivenciou. Então é importante essa busca pelo conhecimento, pelos treinamentos. Infelizmente, nós chegamos ao final, né? Eu gostaria de agradecer, em primeiro momento aqui, a presença do Fernando aqui conosco, que veio trazer um pouco, né? Dedicou um pouquinho do seu tempo aqui com a gente e veio trazer um pouco. A gente fez aqui uma troca bastante positiva, né? Em todo momento, nós estamos trocando. Então, espaços como esse também são espaços de troca. Mas nós temos muito mais, não é isso, Fernando? Com Aqui foi certeza. só uma amostrinha. Nós temos muito mais para desenvolver, para explorar no nosso curso. Então, você que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Temos cursos aí em Jaguariúna e também em Dayatuba, né? Você que não segue o nosso perfil da Educale, lá nós vamos lançar diversos outros cursos. Nós estamos agora trazendo também temáticas, né, Matheus, de alguns conhecimentos, atualização, né? Então, fiquem atentos lá conosco, que a gente está dando uma modificada, uma reestruturação aí, para trazer para você também qualidade, trazer conhecimento, né? Não só o objetivo, né, da gente produzir cursos, mas também trazer um conhecimento que a gente possa trocar experiências e pode discutir sobre algumas temáticas, tá bom, Fernando? Novamente agradeço a sua participação aqui conosco e até o nosso curso que já está aí, né? Próximo. Aí, eu que agradeço pela oportunidade, pela troca, mais uma vez aí, de conhecimento, de conversa. Claro que aqui numa live não dá para a gente falar tanta coisa a respeito, porque o tema é muito extenso e a gente vai ter um dia todo de conhecimento lá no nosso curso com a galera toda que vai estar com a gente. Tá bom? Obrigado para cada um de vocês que está aí com a gente. A Elaine Ribeiro, a Aline, tá como Y Souza, Azime Medeiros, Elias. Acho que é Yasmin, o Gustavo, Furlan. Obrigado para todo mundo que entrou aí na nossa live. E esperamos vocês, então, no nosso curso de punção intraóssea. Grande abraço para todo mundo aí. Bem. Ô, Matheus, você vai falar para nós um pouquinho da promoção aí, o que você pensou para esse Então, momento aí? pessoal, encerrando a nossa live, nós vamos postar agora, realizar uma publicação na página oficial aqui do Instituto Educare, no Instagram. E daí, na postagem, nós teremos as regras para participação do sorteio. Nós vamos sortear uma vaga no curso de punção intraóssea,
Essa vaga vai ser válida para que o aluno, né, sorteado escolha se ele vai estar realizando o curso em Jaguariúna no dia 17 de agosto ou em Indaiatuba no dia 24 de agosto. Então, se atentem às regras ali da postagem, o que deve ser feito para poder participar do sorteio. E nós vamos realizar o sorteio no dia 15 de agosto e entramos em contato via DM no Instagram com o aluno sorteado. Boa sorte a todos e não deixem de participar. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Aguardamos vocês. Sigam lá nosso perfil. Até mais. Tchau. Tchau. Um abraço, boa noite. Boa noite.